Sejam bem-vindos a mais um episódio O Escritório Podcast. E hoje, trazendo aqui um assunto que está bem alta, né? Muitos estão falando sobre, né? Que é sobre conflitos geracionais. Com vocês, para tratar um pouco mais desse assunto, eu trago Gustavo Bosetti. Seja bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado, Marcos. Que prazer, uma honra estar falando aqui para a nossa audiência do O Escritório Podcast. Inclusive, eu estava olhando essa xícara linda aqui, hein? Que legal, Obrigado. vai ser um prazer falar sobre esse tema, que é um tema que está muito em alta, né, Marcos? Sim. As empresas têm sofrido com isso. Inclusive, eu fiz o ano passado uma pesquisa sobre qual é o maior desafio que as empresas têm enfrentado e de forma quase que unânime, eles disseram pessoas, né? E falar sobre esse conflito geracional ajuda a obter melhor resultado na nossa organização através das pessoas. Me sinto honrado em estar aqui. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço. Mas então, Gustavo, fala um pouco mais sobre ti, te apresenta aí para os espectadores, né? Te conhecer um pouco mais. Muito bom. Falávamos antes também sobre a importância desse momento aqui de Isso apresentação, né? Porque tão importante quanto o que nós vamos falar é quem está falando. Então, me sinto honrado em estar aqui. Eu não falo em meu nome, muitas vezes, ao longo da nossa trajetória, eu falo em nome de uma respeitável instituição, que é a Fundação Napoleão Hill e o Mastermind, que é a minha profissão desde 2009, né? 16 anos atuando no segmento de educação corporativa. Eu vou falar um pouquinho da minha formação, tá, Marcos? Para a nossa audiência também entender um pouquinho a nossa experiência, né? Eu sou pós-graduado em gestão estratégica de negócios, tenho uma especialização em liderança global pela Universidade da Califórnia, também sou conselheiro de administração e desde 2009 eu atuo como representante da Fundação Napoleão Hill aqui. Napoleão Hill foi um jornalista americano que no início do século passado teve a oportunidade de entrevistar um dos homens mais ricos do mundo na época, o milionário do aço, chamado Andrew, e esse milionário tinha começado a trabalhar muito cedo, tinha se posicionado como o homem mais rico do mundo, e Napoleão Hill, que era um jovem jornalista, quando se deparou com aquele milionário, ele perguntou qual era o segredo do sucesso daquele milionário. E daquela entrevista nasceu uma amizade, um projeto que era fazer uma pesquisa para compreender como se comportavam as pessoas mais bem-sucedidas do mundo. 20 anos depois, começou a se publicar uma série de livros contemplando 17 comportamentos, as 17 leis do êxito de Napoleão Hill, e já imediatamente se comprou uma fazenda no interior de Nova York, dividiu-se aquela fazenda em subsedes e criou-se uma ferramenta para que as pessoas pudessem desenvolver, através de capacitação, as 17 leis do êxito na sua personalidade. Nós estamos vencendo o maior e mais severo dos inquisidores, que é o tempo. E é isso que eu faço na minha vida. Eu costumo dizer que eu amo o que eu faço, porque nós entendemos que se nós formarmos pessoas melhores, nós colhemos os frutos disso, né? Exatamente. Tem uma passagem, inclusive, Marcos, de um livro chamado Atitude Mental Positiva, de Napoleão Hill, que diz que num determinado momento tinha um pastor que precisava preparar o seu sermão do domingo. Ele tinha um filho pequeno e aquele filho demandava atenção, pai, pai, pai. Ele não conseguia se concentrar. Ele pegou uma revista, começou a folhear e se deparou com um mapa mundi, picoteou aquele mapa mundi em dezenas de pedacinhos e entregou o quebra-cabeça para o filho, imaginando que ele teria ali um tempo para preparar o seu sermão. E minutos depois, o filho, com 5 aninhos, apresentou o mapa mundi montado, aquele quebra-cabeça complexo. E ele perguntou: mas como tu fez, filho? E o filho disse: ah, pai, essas figuras aí coloridas eu não sabia montar, mas eu fui virando as pecinhas, eu encontrei lá um nariz, um olho, uma boca, e acabei montando o ser humano. E no momento que eu montei o ser humano, eu só virei as peças, eu tinha montado o mundo. Que legal. Ficou aí uma boa inspirativa, né, Marcos? Porque o pastor logo disse: cara, tá aí o meu sermão, né? Se quisermos arrumar o mundo, nós precisamos arrumar as pessoas, né? Isso aí. O mesmo serve para as nossas famílias, para as nossas empresas, e é sobre isso que nós vamos falar aqui. Como esse conflito geracional incomoda o resultado, o desempenho da organização, e como as empresas podem fazer para gerir melhor esses conflitos, para obter melhores resultados, né? Competir melhor nesse cenário que nós estamos inseridos. Uma coisa assim que eu percebo, o que vem acontecendo
se tem muitos líderes ainda, né, da geração passada. Perfeito. E eles estão pegando agora a nova geração, a geração Z, que vem com uma outra metodologia, uma outra sistemática de trabalho. Exato. Né? E isso acaba gerando um pouco de conflitos entre as organizações. E aí chega aí uma pergunta, né? Como a gente pode gerir esses conflitos? Perfeito. Eu vou fazer uma pequena construção aqui, tá? Eu pretendo tocar em 2 pontos aqui. Primeiro, definirmos o que é um conflito, né? E falar um pouquinho historicamente sobre como as empresas enxergam o conflito, e eu vou falar sobre as gerações, apresentar as gerações. Então, nós vamos fazer um apanhado mais amplo sobre esses 2 aspectos, tá? Vou começar primeiro falando das gerações, né? Quais são as gerações que o mercado reconhece? A primeira geração, ela é aquela geração que está inserida no mercado de trabalho que veio depois da Segunda Guerra Mundial, que chama-se geração Baby Boomer. Por que Baby Boomer? Porque foi aquele grande avanço populacional que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, quando os soldados começavam a voltar para suas casas e começavam a querer constituir família, por isso famílias maiores, né? E essas pessoas que nasceram entre 1946 e 1964, que hoje estão com aproximadamente 60 anos de idade, ou um pouquinho mais, elas têm uma mentalidade, né? Elas vieram lá, tem algumas características dessa geração. Depois vem a geração X, que são dos jovens que nasceram entre 1965 e 1980, a qual eu me incluo, né? Eu nasci no final da geração X. São esses jovens que têm entre 45, esses jovens é boa, né? Jovens há mais tempo, né, Marcos? Eu não sei qual geração tu te encontra, né, mas nós somos jovens ainda, né, e o que importa não é a nossa idade, é a mentalidade, né? Mas a minha barba branca e cabelo branco não condiz com a minha idade, né? A minha barba só não tá branca porque eu não tenho barba, né? Porque senão ela estaria assim também, Marcos. Mas esse pessoal que tem entre 45 e 60 anos de idade são a geração X, que também tem outras características, né? Que eles buscam outras coisas. Depois vem a geração Y, que são dos jovens que nasceram a partir de 1981 até 1996. Então, vamos lá. Pegamos aí aproximadamente entre 30 e 45 anos de idade. Você que está na nossa audiência, talvez esteja aí entre a geração Y e a geração X, eu imagino, né? Eu estou no começo da Y, né? 82. 82. Que joia, que joia. Isso aí, tu tá bem no começo da geração Y. Mas eu percebo que... Eu percebo assim, falando um pouquinho, né? São parênteses aí, mas eu ainda tenho um pouco da geração passada. Geração X. Isso, né? Porque eu vim de uma educação dessa geração, né? Excelente. Então a gente acaba tendo um pouco Sabe dos que eu traços. também, Marcos, eu me considero, né, porque eu tô bem na linha divisória, né? Aí eu me pego pensando, eu tenho mais características da geração Y ou mais características da geração Z, aí, da geração X. Eu começo a analisar o meu convívio mais íntimo e eu costumo conviver com pessoas desde pequeno, né? Eu me lembro que quando comecei na minha adolescência ali, eu logo migrei de turma de amigos, comecei a me relacionar com amigos com um pouco mais de idade, que eram da geração X. Então eu entendo que até hoje o meu círculo de amizade ele permanece muito semelhante ao longo do tempo. Então a minha mentalidade, o meu perfil assim combina mais com a geração X. A minha esposa, por exemplo, ela é da geração Y. E a gente percebe essa diferença, né? Sim. A geração Y é aquela que, então, nasceu entre 1980 e 1996, né? Que hoje tem entre 30 e 45 anos de idade, para fazer um cálculo arredondado aqui, só para a gente colocar lá na idade das pessoas, né? E depois vem a geração Z. Aí o mercado tem usado uma expressão interessante, que é a geração Zalfa. Ela mistura a geração Z com a geração Alfa. Qual é a geração Z? Ela é aquela dos jovens que nasceram a partir de 1997 até 2012. E a geração Alfa é desses jovens que ainda não estão no mercado de trabalho, que vieram a partir de 2012. Porque a geração Zalfa, e provavelmente falaremos um pouco mais dela aqui, tá?
Porque é esse perfil que já está inserido no mercado corporativo, 14, 15, 16 anos, jovem aprendiz, que está lá dentro das organizações e que encosta ali nos 30 anos de idade. Então nós vamos chamar essa geração de ou geração Z ou também geração alfa, caso sejam jovens com uma idade aproximada de 14, 15, 16 anos, né? São perfis diferentes. E aí o que nós percebemos, né? O que nós percebemos em alguns momentos nós temos um senhor de 60 anos de idade, 65 anos de idade, com todo respeito, eu estou chamando de senhor, respeitosamente, conduzindo um jovem que está com 16, 18, 20 anos de idade. E aí vem o conflito. É isso aí. E nós vamos falar sobre isso. O que é um conflito? Qual é a diferença de conflito e de problema? Os dois acontecem frequentemente no nosso dia a dia. O problema, ele está mais relacionado a uma sobreposição de cenários. O problema é aquilo que está estabelecido. É uma comparação entre um cenário atual e um cenário ideal. Ali se faz um diagnóstico de um problema. Por exemplo, quando nós abrimos a gaveta do caixa da empresa e nós percebemos que falta dinheiro para pagar todas as contas que tem, nós temos um problema. O dinheiro que eu tenho não consegue pagar as contas que eu preciso pagar. Então, o que nós fizemos? Nós precisamos buscar resolver esse problema, trazendo dinheiro para dentro da gaveta para fazer com que a expectativa seja semelhante à realidade. Quando nós traçamos um objetivo ou nós temos uma capacidade na indústria produtiva e não estamos produzindo tanto quanto nós entendemos que nós temos capacidade de produzir, nós temos um problema. Se a nossa produção, se nós não conseguimos repassar preço, aumento de preço, a nosso insumo, a matéria-prima aumentou, mas nós não estamos conseguindo repassar esse preço para o cliente final, nós temos um problema, porque a conta não fecha, né? Exatamente. O problema é uma sobreposição de cenários. O que é conflito? Conflito é como as pessoas enxergam o cenário. São as conclusões que os seres humanos têm a partir daquele cenário. O conflito, quando se fala em gestão, em melhoria de performance, a primeira universidade corporativa do mundo, por exemplo, nós estamos falando lá da década de 60. E nós sabemos que naquele momento, lá de 1960, 70, 80, 90, o conflito era visto dentro das empresas como algo ruim. Ou seja, empresa que tem conflito, empresa que não é produtiva, empresa que incomoda, a empresa... Então se fugia do conflito. Depois entrou o século XXI, por isso a geração dos millennials, né? Eles pegaram a troca do milênio, do 1900 para o 2000, e se entendeu, se passou a compreender o conflito como algo inevitável. Se tem gente envolvida no processo, vai ter conflito. Agora tem um novo fenômeno, e quando eu falo novo, vou falar aí de 10 anos para cá, tá? As empresas de ponta, elas enxergaram os benefícios dos conflitos dentro da organização. E isso, Marcos e querida audiência, tem feito a diferença para as empresas. Tem empresas que têm construído ambientes e fomentando o conflito. Por quê? Porque se entende que junto com o conflito pode haver um grande debate de ideias e podem surgir melhorias. Isso aí. E a inovação muitas vezes está muito atrelada, está intimamente conectada com o conflito. Quando um setor critica o outro setor, ele pode apresentar uma oportunidade de melhoria para o outro setor. Porém, o conflito ele precisa ser fomentado em um ambiente controlado. Qual é a diferença de fogo e de incêndio, por exemplo? O fogo é aquilo que nós utilizamos dentro da churrasqueira para assar um churrasco. O incêndio é quando nós perdemos o controle do calor da chama, né? O conflito é mais ou menos parecido. Gestão de conflitos é construir uma atmosfera, um ambiente adequado, provocar o conflito, mas manter o calor sob controle, fazer a gestão do calor. E a gestão de conflitos é fundamental. As empresas de ponta têm feito gestão de conflitos para melhorar a sua produtividade. Então nós já fizemos um pano de fundo aqui falando sobre o que é conflito e falando sobre o que são as gerações, que é o tema do nosso bate-papo aqui, Isso né? aí.
É importante tu também entender o que a empresa tá tendo de problemas, né? Porque tu trazendo tudo isso à tona, até fazer uma pesquisa De clima, isso aí Uhum. é importante, porque aí tu consegue entender o processo da empresa. Lá na frente, tu vai evitar muitos problemas. Muito bom. A questão de rotatividade de pessoal também, porque eles vão se sentir pertencentes ao lugar, sendo um lugar bom de trabalhar, um ambiente legal, onde todo mundo interage. Excelente. Né? Isso acaba sendo bom e não vai ser somente um salário que vai tirar ele dali. Perfeito. Né? Então tu acaba agregando mais coisas e não somente o salário muitas vezes. Excelente, muito bom, muito bom. O salário, algumas pessoas acreditam que o salário seja o principal fator de motivação dos colaboradores ou de manutenção, e nós sabemos que não é, né? Não é. E quanto mais o tempo passa, eu não estou dizendo que ele não é importante, né? Por favor, né? O salário é importante, é fundamental. Mas até onde ele é importante? Exatamente. Quando se estabelece uma relação por salário, ou quando se estabelece uma relação profissional por dinheiro, é por dinheiro que o nosso colaborador fica, mas é por dinheiro que ele sai. E aí, em alguns momentos, se abre a porta para ele ficar pedindo mais 100 pila de aumento, mais 100 pila de aumento, mais 100 reais de aumento, e se estabelece-se essa relação financeira, daqui a um pouco não é se ele vai sair, é quando. Exatamente, já tem a data, ele né? Ele vai sair, ele pode ficar mais tempo, pode ficar menos tempo. Será que nós queremos esse tipo de relação? Então é importante que se prestem atenção em outros aspectos também da gestão. Aí, tem se falado muito, Marcos, e nas nossas formações, trabalhos que a gente tem feito personalizados para muitas empresas, ajudando as empresas. Qual é o nosso genuíno objetivo? É contribuir com a melhoria do resultado das organizações, com a redução da rotatividade, do turnover, com a melhoria do clima organizacional. Nós estávamos falando antes, um pouquinho antes de começar, sobre a NR1, que inclusive Isso. eu penso que será a pauta de um próximo episódio. Exatamente, aqui, né? Já tá... Então já fica o jabá aqui, a propaganda, né? Que fala sobre a importância e a responsabilidade da organização com a saúde mental e emocional dos seus colaboradores, da sua equipe. Então, cada vez mais o clima organizacional tem surtido efeito dentro do resultado das organizações. As empresas precisam prestar atenção com relação a isso, e nós entramos nesse segmento, e inevitavelmente quem cuida desse setor é o RH, né? Acaba sendo aquela área de gente e gestão, né? Tem muitas empresas utilizando essa nomenclatura. Gestão de pessoas. Gestão de pessoas, gestão estratégica de pessoas, gente e gestão, né? Que está mais envolvido com o lado humano da organização. Eu costumo brincar, eu às vezes faço uma pegadinha, né? Eu pergunto para um auditório, assim, para uma turma, um grupo, né? Quem cuida das pessoas nas empresas? Normalmente alguém, de forma impetuosa, diz, é o RH, né? Porque nós somos acostumados a escutar, passa no RH, se tu tá bem para produzir, fica aqui, agora se não tiver bem, vai lá no RH, né? Eles resolvem. E aí, vai lá no RH, parece que o RH tem que ter um saquinho de lenço e ficar lá. E nós entendemos que não é o RH que cuida das pessoas. Quem cuida das pessoas nas organizações são os líderes. Os líderes que cuidam do lado humano da organização. O RH é uma área fundamental, gente e gestão, para dar apoio para que os líderes cuidem da sua organização. Então, para ficar bem claro, para poder repetir aqui, né? Quem cuida das pessoas na organização são os líderes. O RH, ou a área de gente e gestão, é uma área de apoio para que os líderes consigam cuidar bem dos seus liderados. Então, essa é uma parte importante, tá? E quando se fala em gestão de pessoas estratégicas, a gente costuma dividir os RHs, o papel dos RHs, em duas esferas. Uma delas, muitas vezes, é delegada para o escritório de contabilidade, né? E vocês sabem muito bem disso, né? Controle de folha de pagamentos, os exames periódicos, admissional, exame periódico, demissional, o controle da carga horária,
a jornada de trabalho, o intervalo de almoço, a legalidade da função, aonde enquadro esse colaborador, essa parte normalmente as empresas delegam para o RH. As empresas maiores costumam ter isso internamente. Agora, existem 7 tópicos, que eu quero fazer também a propaganda do nosso livro. Eu trouxe 2 livros, esqueci de falar deles aqui, né? Eu ia chamar daqui a pouco sobre os livros. Que coisa boa. Nós escrevemos um livro chamado Prosperar, Como Resistir ao Teste do Tempo, e aqui nós entendemos que o grande segredo, né, nós sintetizamos aqui, que o segredo das empresas que prosperam são as empresas que conseguem manter uma cultura próspera e atualizada. E nós sabemos que a cultura é maior do que a economia. Uma empresa que tem cultura forte fortalece as pessoas que vão chegando. E uma empresa que não consegue estabelecer uma cultura forte, ela acaba se tornando refém de pessoas talentosas que tocam a operação. Isso aí. Então a cultura, ela é maior do que a economia, porque a cultura fortalece as pessoas que vão chegando, né? E nós entendemos que um bom RH, ele cuida de 7 tópicos importantes. Um deles é ter um organograma claro, atualizado, com os descritivos de cargo muito ajustados. A NR1 tem que estar contemplada no novo organograma, e aonde, né, nas competências comportamentais que nós precisamos das pessoas que ocupam um cargo de gestão ou liderança, tem que estar contemplado lá. Olha só, é tua responsabilidade também cuidar da saúde emocional dos colaboradores, isso tem que estar contemplado no organograma, no descritivo de cargo. Manter isso atualizado. Às vezes, Marcos, a gente chega numa empresa, Gustavo, isso nós já temos. E aí a gente, então deixa eu dar uma olhadinha no descritivo de cargo, no organograma. Daí o empresário diz, ei, fulana, vem aqui, busca lá o nosso organograma. Aí a pessoa vai lá, busca o organograma, tira um poeirão de cima, as folhas já estão amarelas e tem que tirar. Daí nós olhamos lá, a última revisão foi há 10 anos atrás. Ter um organograma desatualizado é semelhante a não ter um organograma, porque as coisas mudaram, né? Então, muda muito rápido, né? Muda rápido. Tem que haver uma atualização do organograma com os descritivos de cargo. Sabe por quê? Até para evitar um risco, um risco trabalhista. Exatamente. Se nós temos uma categoria dentro da organização que está desempenhando uma função que não está contemplada no contrato, pode ser que isso acarrete num problema judicial ali na frente. Exatamente. E aí todos os pares acabam levando, né? Acabam ganhando aquele direito. Então tem que manter isso sempre atualizado para evitar, inclusive, riscos, né? O segundo aspecto, que aí também tem a ver com gestão de conflitos, Marcos, se eu estiver falando demais aqui, tu não, pode ir falando, tá? Hoje tá contigo aí. Coisa boa. O segundo aspecto é ter um processo de recrutamento e seleção constante, né? Para ficar procurando no mercado quais são as pessoas que podem vir fazer parte da nossa equipe. Normalmente o que nós percebemos é que as empresas abrem um processo seletivo no momento que alguém pede demissão. E aí aquela cadeira fica muito tempo desocupada, até eu encontrar alguém que conviene. É difícil. E é difícil, nós sabemos que tá difícil encontrar gente no mercado aí, né? Depois nós vamos falar sobre o conflito geracional também, tá? E eu já quero dar um exemplo aqui. Nós tivemos contato com uma empresa especializada em processo seletivo. E aí a dona da empresa comentou comigo, Gustavo, aqui na nossa cidade, na nossa região aqui, tem uma empresa específica que quando as pessoas descobrem que a vaga que nós estamos selecionando é da empresa tal, a empresa tem uma má fama tão grande que as pessoas dizem, não, nessa empresa eu não quero trabalhar. Nem entregam seu currículo. Entendem como a reputação, ela transcende as paredes da empresa, né? Isso tem a ver com o clima. Um clima ruim repele as pessoas, né? Então, o processo de recrutamento e seleção constante é algo que tem feito a diferença, né? E aí, tem que ter inovação nesse processo de recrutamento e seleção. Por exemplo, temos vagas, todo mundo já colocou nas paredes lá da empresa, ou no portão, ou lá num outdoor lá fora. Será que temos vagas uma chamada interessante? Será que esse temos vagas não pode vir
complementado com uma frase atrativa, né? Demita o seu patrão grosseiro, venha fazer parte, né, da nossa instituição. É um exemplo aqui de colocar inovação também dentro do processo de recrutamento e seleção. Um terceiro aspecto é o processo de onboarding, né? Ou o processo de integração, né? Esse processo de integração ele é fundamental, ele deve ser humanizado. Aí eu vou dar um exemplo. Quando eu contrato uma pessoa que é da geração X, quem vai ser o padrinho dessa pessoa? Vai ser alguém da geração Z? Ou o contrário, se eu contrato uma pessoa da geração Z para trabalhar na minha empresa, eu coloco lá como padrinho alguém dos baby boomer, eles têm vieses ideológicos diferentes, eles enxergam o mundo sob pontos de vistas diferentes, então o adequado é colocar alguém que pense semelhante para apadrinhar aquele colaborador novo que está chegando. E ele tem que acompanhar durante todo o processo de o onboarding, durante todo o contrato de experiência. Sim. Aquele colaborador novo que está chegando na empresa, ele precisa ser acompanhado, vigiado, acolhido por um padrinho dentro da organização. Alguém que tenha muita semelhança, que tenha, que torça para o mesmo time, ou que o filho estude na mesma escola do colega novo, do colega que já está na empresa há mais tempo. Então, o processo de integração humanizado também tem feito a diferença dentro das empresas e é uma forma de antecipar a gestão dos conflitos geracionais. Qualificação, treinamentos. Marcos, o pessoal da geração Baby Boomer tem coisa para ensinar para o pessoal da geração Z? Tem muita coisa para ensinar. Persistência, lealdade, respeito à autoridade, sabedoria, enxergar as coisas lá na frente, saber qual é o tipo de briga que vale a pena entrar, qual não vale a pena entrar. Então a geração Sim. Baby Boomer, que são os jovens há mais tempo, eles têm muito a ensinar para a geração Z. Agora, o pessoal da geração Z, ou os alfa, tem muito a ensinar para o pessoal mais velho também, da geração Baby Boomer. Será que não dá para fazer aí um programa de trocas? O que nós podemos aprender com você e o que você pode aprender conosco? Essa troca pode acontecer dentro da empresa. Isso. Avaliação de desempenho, pesquisa de clima, tudo no mundo corporativo, com um pouquinho de criatividade, pode ser medido. Repito, no mundo corporativo, absolutamente tudo pode ser medido. Basta que tenhamos criatividade para construir um indicador. E tem indicador que a gente constrói, aplica, mede uma vez só e nunca mais precisa medir. Ele já gerou consciência sobre o aspecto que precisa ser melhorado e ele já cumpriu o seu papel. Não preciso nem expor, não preciso nem usar o resultado. Eu só preciso perguntar, né? Depois ter um plano de carreira estabelecido para aumentar o tempo de permanência, mostrar até onde aquela pessoa da geração Z ou os alfa pode se projetar dentro da organização e também um protocolo demissional. Tem uma frase do Roberto Justus que circulou, que viralizou, dizendo que ele gostava de fazer a entrevista de demissão. E por quê? Porque ali ele descobria algumas coisas. Nós apoiamos que as empresas estabeleçam um protocolo demissional. Mas sabe essa questão da entrevista de demissão? Uns podcasts atrás nós gravamos e falamos sobre isso. Porque assim, ó, no momento da demissão, a pessoa que está sendo desligada, e aí o patrão chega, o líder, o responsável, enfim, ele vai falar o que tem para falar. Vai falar. Né? Ele não tá mais nem aí, porque ele já perdeu o cargo. E aí, através dessas informações, eu acho informações úteis, que pode ser utilizado para melhorar, para que não chegue às vezes numa demissão complicada ou conturbada, brigas. Tu consegue evitar isso. Perfeito, Marcos. E é muito importante isso. Eu acho que eu vejo que as empresas devem começar a trabalhar aos poucos. Isso não é cultural, mas a gente pode implantar esta cultura. Entender o motivo do desligamento. Perfeito. Né? Porque tem os dois lados ali. Um certo, um errado, os dois errados, os dois certos, a gente não sabe. Mas através da conversa a gente consegue entender. Perfeito. E assim a gente consegue ter algo mais assertivo e cada vez mais acertando os problemas e não gerando mais conflitos entre as pessoas.
Perfeito. Às vezes o problema não é a pessoa que está saindo da empresa, né? Exatamente. Às vezes o problema é a panelinha que ficou, né? Ou até o próprio líder, Exato. o dono da empresa também, às vezes pode ser um problema. Perde um colaborador excelente por uma briga ou por uma birra, vamos dizer assim, porque ele não quer ceder. Eu aprendi isso, tá? Eu vim de uma geração, de uma educação da geração X, né? Meus pais, eles tiveram uma visão de negócio diferente. E eu aprendi esta forma de gerenciar o negócio. E aí até eu ia entrar nesse assunto contigo, na questão dos líderes hoje, como eles devem se posicionar. Porque anos atrás, a liderança era assim, né? Na horizontal. Quer dizer, na vertical. Hoje não, hoje ela é na horizontal. Perfeito. Então acho que os líderes devem começar a se posicionar dessa forma e começar a entender essa geração que está entrando. Excelente. Né? E eu pelo menos vejo assim e aprendi assim. Eu concordo 100%. Mudando um pouco, e a minha esposa, a Thaís, minha sócia aqui no escritório também, né? Então ela foi muito mais fácil de pegar isso, entender isso, e ela começou aos poucos me passando, não, tu tem que ver dessa forma assim, tu tem que ser um pouco mais flexível, não adianta tu ser muito firme nas coisas, né? E aí tu começa a enxergar um negócio diferente, e o negócio começa a melhorar, porque internamente tu muda a cultura, as pessoas começam a ver essa mudança, começam a achar legal como está sendo o trabalho ali dentro, e elas começam a trabalhar contigo. Muito bom, muito bom. Eu vejo dessa forma. Que joia, hein? E tudo isso passa por um processo evolutivo, né? Exatamente. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Nós entendemos que primeiro tem que haver uma tomada de consciência, né? E é natural que um líder que tenha a faixa etária, que esteja na geração baby boomer, ele queira moldar, ou queira formar, ou queira influenciar a sua equipe conforme o que ele acredita ser o jeito certo, né? E nós sabemos que o pessoal da geração baby boomer é aquela geração que respeita a hierarquia, isso aí. É aquela geração que gosta de cumprir horário, é aquela geração que é mais responsável, é uma geração muito leal às organizações, por isso eles são mais longevos, né? Eles entram numa empresa, ficam 10 anos, 15 anos, 20 anos na empresa. Eles faz questão de falar, né? Trabalhou tanto tempo. E bate no peito e diz, olha, eu estou há tanto tempo na organização, né? Quando nós nos deparamos com empresários que são da faixa etária dos baby boomer, eles também dizem, minha equipe aqui, toda ela muito longeva, nós temos... O funcionário que menos tempo tem de casa é aquele que já tem 10 anos, né? A nossa equipe não roda. É importante deixar claro aqui para a nossa audiência que quando nós analisamos o tempo de casa de forma isolada, ele não quer dizer nada. Ele pode ser um indicador bom ou ruim, o tempo de casa. Isso aí. Por exemplo, se a empresa é uma empresa que mede produtividade, mede performance, vem crescendo e ainda assim consegue manter a equipe por um longo período de tempo, show, essa empresa é uma empresa que tem gestão, é uma empresa que consegue manter um clima organizacional e faz com que as pessoas acompanhem a evolução da organização. Uma salva de palmas. Em compensação, se a empresa bate no peito, se orgulha de dizer que tem bastante tempo de casa, a média de tempo de casa é alta, e a empresa não mede produtividade, a empresa não avalia o desempenho dos colaboradores, ela corre o risco de ter gente improdutiva há muito tempo na empresa. E pode ser que a improdutividade daquele colaborador que está há 20 anos ali consumiu mais riqueza do que ele gerou para a organização. E aí quando o empresário se depara com o resultado que ele está tendo, ele tem uma empresa inchada e pouco produtiva. E nós estamos falando sobre o tempo de casa analisado
de duas formas, ou como um fator positivo ou como um fator negativo, que depende da estrutura, que nós chamamos de cultura, né? Qual é a cultura? Nós temos uma cultura de alta performance, nós avaliamos o desempenho das pessoas na nossa equipe, ou ninguém incomoda ninguém aqui, cada um faz o que quiser e a única coisa que importa é o tempo de casa, né? Então, nós temos que cuidar bastante desse aspecto, né? Diferente da geração X, por exemplo, falei de algumas características da geração Baby Boomer, né? A geração X é aquela geração que eu me incluo, que busca um equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. Nós já queremos chegar em casa e dar uma atenção para o nosso filho, cara. O nosso filho, o aniversário de 5 aninhos, o nosso filho, vai acontecer uma vez só. A reunião da escola, para nós é importante que a gente vá. Então, a vida equilibrada é uma característica da geração da geração X, né? Eles são mais independentes, porque a independência para manter uma vida equilibrada. E a independência faz com que a pessoa busque empreender, né? E tem muitas pessoas que buscam empreender naquela faixa etária da geração X e que não compreendem a complexidade que é empreender, abrir uma empresa, abrir um CNPJ, jogar o jogo do mercado, e não percebem que em alguns momentos elas se tornam reféns da organização, né? Simplesmente a empresa colocou um revólver na cabeça do empresário e disse, a partir de agora tu é meu. E aí é ele que tem que abrir, ele não consegue tirar férias, ele tem que fechar. Quando o funcionário não vem, é ele que tem que ir lá apagar um incêndio. Quando quebra uma máquina, é ele que está trabalhando em domingo para consertar. Nós sabemos que é isso, né? Tempos atrás eu passei por isso. A minha esposa também, a Thaisa, nós passamos por isso. E é muito ruim isso aí. É um desafio. E é natural da empresa. O empresário que abre o negócio, quer fazer a empresa prosperar, ele precisa se dedicar, né? Normalmente um empresário, ele é um cara muito dedicado, né? Ele dedica 10, 12, 14 horas por dia para a empresa, porque ele precisa fazer a energia dele que vai fazer a empresa parar de pé. O pessoal da geração Y já é uma geração que busca mais um propósito, um sentido no que faz. Eles são mais flexíveis, né? Porque eles pegaram essa geração que já nasceu dentro da tecnologia, né? E eles já nasceram com computador. Eu sou da época da internet de escada. Né? Eu conheci computador em 94. Isso aí. Internet em 96. É isso aí. O meu pai, me lembro que o pai tinha um fax em 1992 e ele passava os pedidos dele por fax. Isso aí. Antes do fax, que era o papel entrando no lado e saindo lá do outro lado, era por telefone, ou tinha que levar em mãos, ou ficava ditando o código do produto e quantidade, código do produto, quantidade, depois a pessoa lá na outra linha copiava tudo, precisava muito mais gente para fazer. Olha como a tecnologia facilitou a nossa vida. A geração Y entrou nesse cenário e eles já são os nativos digitais, né? Porque eles já chegaram com um nível de conectividade interessante aí, né? Aí também tem as pessoas da geração Z, né? O pessoal da geração Z esse pessoal que é multitarefas, que está com o celular na mão, mas ele está de olho na televisão, escutando o que tem o que o pessoal está conversando ali do lado. Então eles também são da geração da gamificação, e nos games, quando a fase fica difícil, nós damos um jeito de burlar, buscamos lá um youtuber que já passou de fase, e nós entendemos que isso também pode servir na empresa. Como é que eu faço? Então eles são a geração Z, ela é a geração do tutorial, né? Vai no Google aí, digita lá na inteligência artificial, são familiarizados com isso, só que eles têm pouco grau de viração própria, né? Então, inclusive tem estudos que mostram que o QI do pessoal da geração Z é inferior ao QI do pessoal da geração X, por exemplo. Por quê? Porque eles não são forçados a pensar por si próprios, né? Eles conseguem buscar uma resposta rápida fora. E a gente se depara com algumas situações. Eu ia puxar esse gancho, né? Aí também na questão da geração Z ali, tipo, querendo ou não, tendo um QI mais baixo e tal, ia fazer só um parênteses, um comentário, né? Mas já se fala que vai ser a geração de herdeiros, né? E uma geração que vai ficar pobre.
Porque como tu comentou, né? Eles não estão mais acostumados a pensar como as gerações passadas. Eles não precisam mais criar nada. Eles só precisam usar o que foi criado, Olha que interessante. né? Então são questões assim que a gente acaba pensando, não, mas eles estão recebendo tudo pronto. Vem a inteligência artificial aí, digita as coisas ali. Até eu acabei testando uma nova aí do grupo X, né? Que é o Opa, Grok. Ele não tem filtros, não tem nada, então tu pode digitar muita coisa ali que ele vem te trazendo certinho, né? que legal, que legal. Não Aham. conheço. Isso, foi, eu acho que faz um mês, um pouquinho mais que ela foi lançada aí no mercado, né, para testes e tudo mais. Que Mas bacana. eu vejo assim que eles estão recebendo isso e com muita facilidade. Para que pensar? Só Uhum. saber onde pesquisar, Perfeito, perfeito. O que né? também em algum momento pode ser uma grande virtude, né, Não, Marcos? exatamente. Né? Eu hoje, por exemplo, muita coisa que eu não sei, eu vou no Google, eu vou com uma inteligência artificial Uhum, tentar entender um pouco e tentar ver como a gente vai resolver algum tipo de problema, né? uhum. Eu acho que isso aí é válido, porque Perfeito. hoje no negócio, no mundo empresarial, tu tem que ter essas ferramentas. Uhum, Elas vão te auxiliar, vão te trazer produtividade. Então, eu acho que perfeito, a geração passada também ela precisa se atualizar, como a geração Z que vem hoje no mundo digital, perfeito, perfeito. né? Então, eu pelo menos vejo dessa forma. Muito bom, muito bom. Tu sabe que eu, ah, inevitavelmente e invariavelmente, os debates no mundo corporativo têm trazido o tema dessa nova geração, né? Como é que eu faço para esses caras aí, né? E a gente se depara com algumas situações assim de pessoas que não fazem o mínimo de esforço para pensar, são pouco resolutivas, né? Eu Isso. inclusive cito que num determinado momento de trabalho teve uma pessoa da geração Z que abriu uma garrafinha de água, era uma garrafinha de água com gás, vazou um pouquinho de água, a pessoa me olhou e disse: "Ai, vazou água. Como é que eu faço agora?" Eu disse, pois é, como é que nós vamos fazer para resolver, né? Ah, eu vou ver se eu acho alguém para passar um paninho. Foi buscar na empresa alguém para passar um pano no chão. Sabe o que eu fiz, Marcos? Eu fui até o banheiro, que estava a 1,5 m, 2 metros de distância, peguei papel toalha e sequei o chão. Então, essa mentalidade, dou um exemplo muito simples, isso é um microcomportamento, né? Mas que é muito revelador, né? Então, essa capacidade resolutiva de não ter um tutorial, apertar um botão, essa geração não tem. Mas nós não estamos aqui para ficar falando mal dessa Não, geração, né? não, Muito pelo isso não. contrário, né? Nós precisamos falar sobre como as empresas podem formar a sua mão de obra. E aí tem uma coisa que eu acredito muito, Marcos, mas eu acredito muito. Ficar esperando que o mercado forme essa geração, cara, vai ser frustrante para as empresas. O mercado não vai formar. O problema não é simples de resolver na formação de uma geração. Nós precisamos que os governos, através do Ministério de Educação e Cultura, por exemplo, e as secretarias de educação dos municípios, se empenhem em implementar um sistema educacional de base forte, consistente, contemplando algumas coisas lá, desde a origem. Nós precisamos que as famílias sejam envolvidas. Sim. Né? Nós precisamos que as empresas estejam preparadas para conseguir formar e qualificar a sua mão de obra Eu ia comentar internamente. isso aí também, né? Não Então, adianta só eles mudar, mas eu acho que como a gente está falando na questão dos empresários e tudo mais, eles também precisam se adequar à nova geração. perfeito? Porque vai dar conflito, vai dar problema ali. Ou eles se adequam aqui, lado empresa, e o lado da geração que está entrando no mercado de trabalho, lá na frente vai ter problema. Vai ter. Uma, rotatividade, baixa produção, produtos mal acabados. Perfeito, Então, perfeito, perfeito. olha quanto prejuízo para os dois lados, Perfeito. né? Então, acho que tem que vir trabalho, família, escola, governo também, empresas Uhum. e a própria geração. Perfeito.
Perfeito. Concordo 1.000.000%. Né? Outro dia eu participei de um debate, um fórum, né, que se falava, né, e a gente percebe que nesses debates muitas vezes, mas nós temos que ouvir mais a geração. Eu concordo que nós temos que ouvir, só que se ficar só ouvindo a geração, essa geração Z, e eles dizendo que eles querem ser músicos, é a geração dos influencers, né, dos influenciadores. Ser youtuber. Não, só vai ter youtuber, músico e artista, e jogador de futebol, e atleta, e para fazer aquilo que precisa ser feito, né? Então nós temos que entender que essa geração também precisa cumprir com o pacto social, né? Qual é o pacto social? E quando a gente analisa o mercado, é lógico que dá para aprofundar muito mais a compreensão e análise desse indicador que eu vou trazer, mas em torno de 25% da geração Z, que são os jovens que têm hoje, atualmente, entre 14, 15 e 30 anos de idade, eles nem estudam, nem trabalham. Esse é um número, aproximadamente 25%, geração nem. Eu ia falar, geração nem, né? Isso aí. nem mas outro. é porque tem muitas, desses 25%, tem muitas mulheres que ficam em casa cuidando dos irmãos porque os pais saíram para trabalhar. Então, isso é um problema social. E nós aqui nesse bate-papo precisamos compreender que em algum momento, em especial no momento das eleições, nós precisamos nos atentar a esses projetos. O poder público precisa fazer também alguma movimentação com relação a isso, né? Escutei um reitor de uma universidade da nossa região dizendo, olha, quando chega uma pessoa na faculdade aqui com 16, 17, 18 anos de idade, com 16 não chega, né? Mas com 18 anos de idade, chega na faculdade, às vezes já está tão distorcido o perfil que nós não temos mais o que fazer, né? Então já não tem mais o que corrigir. Então nós precisamos de investimento em educação de base. Mas o que está ao alcance da nossa mão, nós que somos empresários, é construir uma organização que saiba fazer uma boa gestão de conflitos geracionais, para que o tempo de permanência do cara que entrou na geração Z e que vai ter que conviver com o cara da geração Baby Boomer, que esse tempo de permanência, de convívio, seja maior, mais longevo do que a concorrência. Deixa a concorrência cometer as falhas. Nós vamos fazer o dever de casa, vamos fazer aquilo que está no alcance da nossa mão, que nós temos gerência, que nós temos gestão. O poder público tem que se responsabilizar e fazer aquilo, né? E nós entendemos que precisa ser feito. O mesmo acontece com as famílias, né? A família também é importante, né? Mas a empresa vai se responsabilizar por treinar, por educar também a família, até certo ponto, sim, mas até qual é o ponto, né? Então isso tudo são desafios aí. Um pouco tem que vir da família, né? Perfeito. Hoje, porque eu sou já pai de geração alfa, né? Eu também. Então, assim, eu não sei como vai ser, né? Hoje eu não posso falar muita coisa, porque eu vejo que minha filha é mais próxima da geração Z e meu filho já é geração alfa, né, mais nativo, vamos dizer assim, né? Que idade tem o teu filho, Marcos? 6 anos. 6 anos. 6 anos. Geração alfa. Né? E minha filha nasceu em 2014, então é próximo ali da geração Z, né? Então ela tem um pouco dos traços da geração Z, né? A gente percebe isso. E meu filho já é totalmente diferente dela. Então existe ali a questão da geração é diferente. É diferente. E o jeito de educar um é diferente do jeito de educar outro. Exatamente, né? O mesmo serve para nossa empresa, né? Tu comentou somente de um livro, tem mais um livro aqui? Eu tenho mais um aqui que eu queria ter apresentado ele lá no início da minha apresentação. Esse aqui é o livro mais famoso da filosofia de Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece, e nós sabemos que o Quem Pensa Enriquece é um título provocativo, né? Se todo mundo pensa, por que nem todo mundo é rico, né? É isso aí. Todo mundo pensa, é porque as pessoas não sabem pensar. Elas são levadas a pensar alguns aspectos ou tirar algumas conclusões nas suas mentes, que nem sempre é aquilo que elas deveriam estar pensando. E o mesmo serve para essa gestão de conflitos, né? Como nós lidamos com a mentalidade dessa geração mais nova que está aí, né? Sim. Então são aspectos que têm tudo a ver com o que nós falamos aqui, né, Marcos? Muito bom. Tem mais alguma coisa a acrescentar sobre a geração Z, o que a gente poderia implementar, contribuir, complementar?
Eu quero, sim. Eu acredito que eu até fiz um dever de casa aqui, tá? Sim. O Marcos me mandou algumas perguntas, né? O que é um conflito geracional? Penso que nós já respondemos. Quais são as gerações? Também respondemos. Quais são as fontes dos conflitos geracionais, né? Foi uma pergunta interessante. Citamos algumas aqui. A comunicação, o jeito de conversar com alguém da geração Z é diferente do jeito de conversar com alguém da geração Baby Boomer. Isso aí. O pessoal da geração Baby Boomer gosta mais do papel e da caneta. O pessoal da geração Z já gosta mais da mensagem rápida por WhatsApp, e às vezes nem escrita, um áudio, e às vezes nem um áudio, um videozinho rapidinho, né? O pessoal da geração X gosta da reunião pessoal, presencial, o olho no olho, toque, a respiração. O pessoal da geração Alpha, eles querem uma mensagem de WhatsApp rápida. Eles são mais resolutivos, então a comunicação é uma fonte de geração de conflitos. Um pouco de paciência deve ser treinado ali, né? Paciência é fundamental. Por exemplo, quer ver um clássico exemplo de grandes empresas, cara? É que o pessoal da geração Baby Boomer ou geração Z, quando precisa passar por um processo de atualização de um software ou de um ERP, o pessoal mais antigo tem resistência com relação à mudança. Eles não têm contato com a tecnologia. E aí, o que isso gera na mentalidade do pessoal da geração Z? Lá vai o cara analógico lá, o cara muito engessado, lá vai o dinossauro, né? Então, esse é um conflito natural. O pessoal da geração mais antiga precisa se dedicar para aprender a tecnologia. Minha sogra tem 84 anos de idade, Marcos, e ela mexe no YouTube, manda mensagem, faz chamada de vídeo pelo celular. Então hoje ela não se aperta mais, com 84 anos de idade, né? Daqui a um pouco ela está fazendo pesquisas no ChatGPT. Só baixar o aplicativo, né? Só baixar o aplicativo. E a tendência é que o ChatGPT seja mais utilizado do que o próprio Google, por causa da qualidade da resposta, deixando claro que o ChatGPT e a inteligência artificial faz análise combinatória, ela pega aquilo que já existe e traz diante dos nossos olhos, né? Os valores e as expectativas são outros fatores que geram conflito, né? O valor de uma pessoa que entende que não pode ficar trocando o tempo todo a sua carteira de trabalho, que é o pessoal da geração X, cara, como é que eu vou ter 3 empresas carimbando a minha carteira de trabalho, né? O pessoal da geração Z não tá nem aí pro tempo de quantas vezes a empresa, a carteira de trabalho dele tá carimbada, às vezes é 3 vezes no ano, às vezes é 3 vezes no semestre. Então tem que saber lidar. Eles estão mais preocupados com o que a empresa está disposta a doar para eles, para que eles permaneçam. Que tipo de relação flexível? E aí depende muito de situação para situação. Como é que uma empresa da geração Z, uma empresa do sistema tradicional, uma indústria, aqui em Teutônia tem a cooperativa Languiru, como é que tu vai botar lá no frigorífico de aves da cooperativa Languiru uma pessoa que queira escolher sua jornada de trabalho? Ela não pode escolher, ela tem que cumprir o horário. Agora, no horário de intervalo, o que está sendo oferecido de atrativo para que essa pessoa permaneça na empresa? Quais são os bônus que ela ganha? Estão mais vinculados com aquilo que os antigos gostariam ou com aquilo que a geração nova gostaria? Então, isso são valores e expectativas diferentes. O jeito de tratar alguém da geração Z é diferente do jeito de tratar alguém da geração X, por exemplo. Tem que ter um equilíbrio. Oi? Ter um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio. Às vezes nós podemos, inclusive, deixar a pessoa escolher o benefício que ela quer. Se a empresa tiver condições, né? Qual é o benefício que você quer? Cara, eu quero o benefício de ao invés de ganhar um vale rancho, eu prefiro que isso seja traduzido em valor financeiro, porque daí eu compro o que eu quiser. E será que a empresa pode dar isso legalmente, sem compor salário? Então daí tem que respeitar uma legalidade, né? Isso aí. Mas nós precisamos compreender. E o tipo de trabalho também interfere muito, né? Sobre o que vale e o que não vale a pena, qual geração eu coloco em qual função. Isso também pode estar lá contemplado no descritivo de cargo. Eu penso que é isso, né? O líder precisa cuidar muito da mediação,
fazer boa gestão de expectativas. Se você quiser saber como se faz uma boa gestão de conflitos entre as gerações, é gestão de expectativas. As expectativas são diferentes. Outra dica, separe sempre, se tiver que conversar, separe um momento especial para ter a conversa. A estrutura da mensagem, ela é mais importante do que a mensagem. Tem coisas que nós não devemos dizer de pé do lado da máquina ou na frente de todo mundo. Tem coisa que tem que ser marcado de um dia para o outro. Às vezes numa visita lá dentro da casa do próprio funcionário, fora do horário de expediente, ou às vezes num restaurante, numa cafeteria, num posto de gasolina, ou às vezes uma conversa marcada ao invés de tu sempre chamar a pessoa na tua sala, muda esse ambiente, porque vai fazer total diferença. Então são formas. Adeque, né, a tua linguagem conforme aquilo que a pessoa está buscando. São dicas importantes que fazem. Isso vale para os dois lados aí, né? Para os dois lados. Se alguém da geração X for conversar com alguém da geração Z, prepare a conversa para que ela seja atrativa para a geração Z. O contrário também é verdadeiro. Se alguém da geração Z quiser solicitar, ou quiser marcar, quiser dar um feedback, ou conduzir, fazer uma gestão de conflito com alguém da geração X, adeque a sua linguagem, a estrutura, o contexto, para que a conversa seja atrativa para a geração X. Né? Fundamental. Isso aí. Cara, assim, Gustavo, a gente falou muita coisa legal, né? E eu quero te agradecer, mas antes, eu quero que tu deixe uma mensagem, tá? Opa. Sobre isso, sobre o teu trabalho também. Pode... Obrigado. Foi um prazer é todo meu, Marcos. Desculpa se eu falei demais aqui. Quem quiser me acompanhar nas minhas redes sociais, pode ir lá no meu perfil do Instagram, por exemplo. É fácil de me encontrar. É pelo meu nome, Gustavo Bozetti, Bozetti. É fácil de encontrar, @Gustavo Bozetti. Também pode procurar por Mastermind RS nas redes sociais. Nós temos uma gama muito interessante de soluções ofertadas para o mercado. Nosso objetivo é contribuir com a melhoria de performance das pessoas, porque nós entendemos que um ser humano melhor colhe frutos disso. Exatamente. Obrigado de coração. E eu gosto muito de buscar algumas histórias da mitologia para encerrar, então vou deixar uma história da mitologia grega aqui, que é uma história de Orfeu. Orfeu foi uma pessoa que ficou muito conhecida pela sua capacidade de tocar e encantar as pessoas. Ele era um cantor excelente, ele tocava a sua lira, e nós sabemos que a história da mitologia é aquela história que vem sendo contada de geração para geração. Orfeu casou-se com uma moça chamada Eurídice, e no dia do casamento, Eurídice pisou numa serpente e foi picada, foi envenenada pela serpente, e ela acabou falecendo no colo, nos braços de Orfeu. Orfeu ficou muito triste, indignado, e fez tudo que estava ao seu alcance para conseguir trazer Eurídice de volta para o mundo dos vivos. Ele foi negociar com Hades, que era o deus do mundo dos mortos, e quando ele tocou a sua lira, ele conseguiu convencer inclusive o demônio a ceder, e aí eles fizeram um acordo, Orfeu e Hades. Hades disse: Orfeu, eu vou permitir que Eurídice volte para o mundo dos vivos, mas você precisa percorrer todo o caminho de volta até o mundo dos vivos sem olhar para trás. E Orfeu decidiu percorrer todo o caminho. Nos primeiros passos ele escutava o barulho da Eurídice caminhando, seguindo seus passos. Depois ele não escutava mais. E foi um caminho muito árduo, tortuoso, difícil, mas ele continuou cumprindo com aquilo que ele precisava. E quando ele conseguiu passar pelo portal, chegando ao mundo dos vivos, ele não conteve a sua ansiedade e olhou para trás. E quando ele olhou para trás, a Eurídice, o seu grande amor, ainda não tinha chego no mundo dos vivos. E ele acabou descumprindo com o acordo. Eurídice foi abduzida para o mundo dos mortos novamente, e ele teve que lutar contra o sofrimento. E quais são as lições dessa história?
A primeira delas, nós temos que ter um amor muito grande pelas pessoas com quem nós nos relacionamos, independente da geração. Segundo, nós temos que ter muita força de vontade para ir atrás dos nossos objetivos. Então nós, não importa qual geração nós somos, nós precisamos ter um desejo ardente, né? Orfeu ensina sobre o desejo ardente, sobre ter uma paixão, né? Nós precisamos ir atrás daquilo que nós queremos. E nós temos que controlar a nossa ansiedade, entender que a estruturação de uma empresa forte, ela precisa de um processo claro, e muitas vezes a ansiedade pode colocar tudo a perder. Uma pessoa da geração Z comete uma falha, nós não deixamos para chamar a atenção dela no dia seguinte, nós queremos chamar a atenção dela no momento imediato, e essa ansiedade pode fazer com que a pessoa vá embora. Então, a minha dica é inspire-se no Orfeu. Certo, então. Valeu. Gustavo, muito obrigado pela tua presença aqui, por ter dado ter essa conversa muito gratificante, engrandecendo todos nós aqui com esse teu conhecimento, esse teu trabalho. Muito obrigado, Gustavo, por ter participado. Todo meu, foi uma honra. Obrigado, Marcos. Um grande abraço. Pessoal, obrigado aí pela presença de vocês, por ter nos escutado até aqui. E nos acompanhe nas redes sociais, YouTube, TikTok, Spotify. Deus abençoe. Até a próxima.